Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Convido então aí no teu lar, que você reúna a tua família, que estejamos todos agora prostrados diante do Senhor e iniciemos orando. Feche teus olhos, curva tua fronte e oremos ao Senhor. Pai Santíssimo, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, te agradecemos por mais uma semana de vida que o Senhor nos concedeu, por mais um dia estarmos na tua presença, iniciando uma semana, Deus, que seja para a honra e glória do teu nome. Pai, nos conduz agora em todos os atos desse culto, com a presença, direção, iluminação e instrução do teu Santo Espírito, a fim de que possamos oferecer-te um culto que lhe seja agradável, Pai. Sê conosco em todos os momentos desse culto, ó Pai, e que tudo aqui nós façamos seja, ó Deus, para render gratos louvores ao teu nome. Assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, leitura de hoje, lá no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 6, a visão de Isaías. Abre tua Bíblia lá no capítulo 6. O texto assim se expressa a nós. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e teu pecado e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus, que é santo, que é poderoso, e que nós queremos louvar, exaltar e bendizer-lhe o nome. Façamos também cantando o hino de número 11 do nosso inário presbiteriano, o inário Novo Cântico. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, ainda com o livro do profeta Isaías aberto, nós vamos abrir lá no capítulo 53. Capítulo 53 diz para nós: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E esse texto nos revela o amor, a graça e a misericórdia de Deus que nos é ofertada em Cristo Jesus. Por isso somos chamados à presença dele a orar, confessando os nossos pecados, os nossos erros, as nossas culpas. Então eu te convido aí no teu lar que fechamos todos os nossos olhos, curvamos a nossa fronte e oremos ao Senhor nesse momento. Oremos. Pai amado, Deus eterno, santo e poderoso, nós nos achegamos a Ti confiados na Tua palavra, confiados na obra redentora de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E confessamos, ó Deus, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, as nossas quedas, os nossos tropeços. Pai, confessamos aquilo que fizemos que desagradou o Teu Santo Espírito, que pecamos contra Ti, contra a Tua lei. Confessamos, ó Deus, também aquilo que não fizemos e por omissão também o pecamos. E te pedimos, ó Deus, que não pelos nossos méritos, mas pelos méritos exclusivos de Cristo Jesus conquistados na cruz do Calvário, o Senhor nos perdoe, nos lave, nos purifique, nos justifique no sangue de Teu Filho Jesus Cristo, para que então tenhamos, com os nossos pecados todos perdoados, todos cobertos, tenhamos paz contigo, como nos diz a Tua palavra. Essa é a nossa oração, nosso clamor, nosso pedido em nome e por amor de Cristo Jesus, o Teu Filho e o Senhor da Igreja. Amém. Amada Igreja, também é tempo de lembrarmos, assim como nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, o capítulo 53, verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Esse texto nos lembra que Jesus não só conquistou para nós a vida eterna com Deus, mas também é nele que nós encontramos refrigério para as nossas almas, para os nossos corações, para as nossas vidas. Porque ele, nosso Deus Todo-Poderoso, é quem sara todas as nossas enfermidades, em que cura todas as nossas dores. O capítulo 46, verso 1 do livro dos Salmos nos diz que Deus é nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Então eu quero te convidar também a continuarmos nesse momento de oração, orando pelo nosso presbitério, nosso sínodo, nosso conselho, nossa junta diaconal, orando também pela nossa igreja, nosso conselho local, nossa junta diaconal,
nossos irmãos professores e alunos da escola dominical, também os departamentos SAF, PH, jovens, adolescentes, orando também pelos nossos irmãos idosos da nossa igreja, por aqueles que estão enfermos, orando também por aqueles que estão em tratamento, a Sônia, a Vladirene, e de maneira especial quero pedir nessa noite que os irmãos estejam orando pelo diácono Bruno. Hoje pela manhã ele me mandou um áudio comentando que sofreu um acidente automobilístico, que na via uma moto veio contra ele. Para desviar a moto ele tentou fazer uma manobra, acabou capotando o carro. Com a mão de livramento do nosso Deus, ele não se feriu, está bem, apenas com dores no corpo, estava usando cinto, mas capotou o carro, né? E foi um susto muito grande, mas já está em casa, está se recuperando, já está ali. É só para que Deus esteja confortando ele, a sua esposa, a sua filhinha, né? E agradecendo a Deus pelo livramento dele. Então vamos orar, vamos interceder a Deus por todos esses pedidos. Oremos mais uma vez na presença do nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, colocamos todos esses nossos pedidos diante do Senhor. De maneira especial, Deus, te pedimos pelo nosso presbitério, nosso sínodo, nossa igreja, nossos professores e alunos da escola dominical, nosso conselho, nossa junta diaconal. Te louvamos, te bendizemos, ó Deus, pela vida do diácono Bruno, pelo teu livramento, ó Deus, porque as perdas foram apenas materiais. Meu Deus, o Senhor conservou a vida do nosso irmão, teu servo, conservou a vida desse nosso querido irmão, Deus, livrando-o de todo mal, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, Deus, a presença do teu Santo Espírito, ó Deus, seja abundante sobre a vida deste teu servo, ó Pai. Toma ele, sua esposa, sua filhinha nas tuas mãos, ó Pai. Tira, Deus, qualquer resíduo de susto, de medo, Deus, de angústia por conta desse acidente, ó Pai. E venha lhe prover, ó Deus, a forma necessária para que ele venha readquirir o veículo, ó Deus, um novo veículo, ó, para que ele possa ter novamente aquilo que lhe foi tirado, ó Pai. Abençoa também, ó Deus, a pessoa que causou esse acidente, que fugiu sem prestar socorro, ó Deus. Toca no coração desta vida, ó Deus. Converte essa pessoa, converte esse homem, ó Deus. Livra do mal, livra, ó Deus, desses intentos, ó Deus, de fuga, de não assumir responsabilidades, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, dessa pessoa, Senhor. Ó Deus, toma conta do teu filho, do teu servo, dessa família, Pai. Colocamos também diante do Senhor, ó Deus, a vida da Sônia, a vida da Vladirene, Pai, que passam por tratamentos de saúde. Ó Deus, acampa-se ao redor delas, coloca tua mão poderosa sobre a vida delas, ó Deus. Restaura plenamente, ó Deus, a saúde, ó Deus, assim sendo a tua vontade. E que as nossas orações, ó Deus, estejam consoantes com a tua vontade, para que o Senhor possa operar o milagre e nós possamos contemplar, ó Deus, a obra das tuas mãos na vida dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Abençoa também os idosos, os enfermos, ó Deus, os jovens, os adolescentes, os casais, as famílias da nossa igreja, Pai. Assim nós oramos, clamamos, assim nós pedimos, assim nós intercedemos ao Senhor em nome e por amor de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amada Igreja de Cristo Jesus, espalhada pela face da terra, que nos acompanha através da internet, também Igreja Presbiteriana Fazenda Rio Grande, eu quero convidar os irmãos a cantarmos juntos, adorarmos a Deus com cânticos espirituais. Mais uma vez temos aí a presença da família do nosso irmão presbítero Daniel tocando e cantando. Louvemos a Deus agora com os cânticos espirituais. Graça e paz, irmãos. É mais uma oportunidade que temos de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor na família da fé e que nós possamos estar buscando a presença do Senhor e nos colocando na vontade do Senhor também. Nós estaremos cantando sobre toda a terra e que nós possamos realmente buscar esse Deus que é dono de tudo e de todos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
força que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Peraí então. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado e nos protegido, Pai. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, porque muitas nós não vemos, ó Deus, mas sabemos que o Senhor tem nos amado de uma forma incomparável, ó Deus. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós e o Senhor sempre está presente em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos em Cristo, vamos agora à parte mais importante do nosso culto, que é a proclamação da palavra do nosso Deus. Convido você a abrir tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante. A palavra do nosso Deus, registrada pelo evangelista Mateus. Antes de fazermos a leitura, oremos.
pedindo que Deus nos abençoe. Pai Santo e Poderoso, mais uma vez na Tua presença, nessa oração te pedimos agora, Pai, que com a presença do Teu Santo Espírito, o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos instrui, nos ilumina, ó Pai, para que possamos entender, compreender e praticar a Tua palavra, Deus, sabendo que a Tua palavra, Deus, ela é boa, perfeita e é agradável, ó Deus, segundo a Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza segundo os Teus preceitos, ó Deus, para que sejamos achados servos fiéis na Tua presença. Que a Tua palavra vá e produza os frutos para a qual ela está sendo lançada e que ela produza 30, 60, 100%. Senhor, nos toma como verdadeiros servos do Senhor para que possamos, ó Deus, frutificar naquilo que o Senhor tem nos ensinado, naquilo que o Senhor tem nos ordenado, naquilo que o Senhor tem também nos exortado. Assim, nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor nosso, hoje e sempre. Amém. Irmãos, texto de Mateus 28, 18, texto conhecido da igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Texto conhecido, como eu disse, texto da grande comissão, texto do envio dos discípulos de Cristo para pregar o Evangelho. Texto que foi dado, ordem que foi dada, melhor dizendo, a ordem que foi dada aos discípulos 2000 anos atrás, perto disso. E que hoje se faz muito presente no nosso meio como cristãos. Vivemos num mundo em que as mudanças estão sendo tão rápidas, tão radicais, que nós não estamos dando conta. Hoje pela manhã sentei ali ao lado do púlpito com a Giovana, a Gigi, e conversando ela falava: estou fazendo aniversário a semana que vem. 6 aninhos. Outro dia eu estava tirando uma foto com ela na entrada do templo. E ela bebê no colo, usando fraldas. E lá se vão pelo menos 4 anos dessa data. O que eu quero dizer com isso? Que as mudanças são muito bruscas, muito rápidas. Os homens como um todo e nós também não estamos dando conta disso, Mas a humanidade como um todo está cheio de medo, de ansiedade, de frustração, de desespero. O homem não está sendo capaz de fazer frente aos seus problemas. E muitas vezes até mesmo os cristãos estão neste barco. E nesse ano de pandemia, nós estamos vendo isso cada vez mais latente na vida da humanidade. O medo, a ansiedade, a frustração, o desespero, a angústia, a incerteza. Os jovens, então, cada vez mais dominados por esses sentimentos. Ainda aqueles que são dominados pelas drogas, pelo sexo. Há uma concentração de males ao nosso redor. Tememos pelas nossas vidas, pelas vidas das pessoas que estão ao nosso lado, tememos a violência, tememos a ordem política, social, tememos a ordem financeira, mundial. As notícias não são boas. Então, que nós, quando olhamos para esse texto, nós vemos Jesus dando uma ordem para os seus discípulos: ide por todo o mundo. E essa ordem chega a nós, porque nós somos esses discípulos de outrora. Somos nós hoje. E o que nós podemos aprender, então, com a grande comissão? O que nós vamos aprender com este texto nesta noite? Pela manhã nós estudamos o texto de Neemias, da reedificação dos muros. Então, eu trazia a palavra à igreja sobre essa reedificação dos muros espirituais da nossa igreja. E nesse texto dessa noite eu quero continuar trabalhando essa mesma questão, porque Jesus aproximando-se falou, lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
O que nós vamos aprender tanto com o Neemias, que foi falado pela manhã, e vou pincelar agora à noite, quanto esse texto da grande comissão. Que a mesma igreja lá de Neemias, o povo de Deus, a mesma igreja de Cristo e o povo de Cristo hoje somos nós. A igreja de Neemias, a igreja de Cristo com seus discípulos, a igreja de hoje somos nós. E nós precisamos continuar trabalhando. Jesus ordenou aos discípulos: ide, portanto, fazei discípulos. E nós precisamos continuar obedecendo a ordem do Divino Mestre, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando estamos imbuídos desta obra, nós precisamos concentrar as nossas forças nela. Quando eu falava no conceito de Neemias, eu falava que para haver essa reedificação da nossa igreja, essa reedificação espiritual da nossa igreja, dos irmãos, das irmãs, do povo como um todo, e eu digo igreja local mesmo, igreja da Fazenda Rio Grande, que precisa ser trabalhada cada vez mais espiritualmente, eu falava sobre alguns quesitos que alguns requisitos que nós precisamos ter para que haja essa reedificação espiritual da igreja. E nessa reedificação nós assimilamos algumas coisas, nós encontramos algumas coisas. Os muros lá de Jerusalém estavam derrubados. E então Neemias é chamado por Deus para reedificar. E fazemos nessa analogia da igreja de Neemias com a igreja atual, de que para reedificar a igreja precisa haver amor pela igreja. Precisa haver amor pelos servos de Cristo que estão na igreja. Neemias amou aquele povo, amou aquela igreja, amou aquela nação, a ponto de chorar, lamentar, fazer jejum e orar diante de Deus dia e noite por aquele povo. E aqui nós estamos vendo Jesus dando ordem aos discípulos para ir e fazer discípulos. Quando eu olho para esse texto e olho lá para o texto que nós trabalhamos pela manhã em Neemias, me vem essa palavra amor. E aqui a mesma coisa, para que nós continuemos a exercer o chamado de Cristo, o chamado de Deus a Neemias, o chamado de Cristo aos seus discípulos, porque hoje nós somos discípulos, porque Jesus disse a eles: vão e façam discípulos, e nós hoje somos discípulos daqueles discípulos que somos discípulos de Cristo, né? A ordem sequencial, né? Então, se nós queremos continuar o trabalho de Neemias, se nós queremos continuar o trabalho de Cristo, se nós queremos continuar a fazer esse trabalho que nos foi ordenado, nos é exigido a mesma coisa que foi exigida de Neemias, que foi exigido dos discípulos: amor pela igreja. Esse é o fator principal. O texto que eu trabalhei pela manhã, Neemias, e o texto que estou trabalhando agora, essencial é amor. Claro que Jesus é o primordial, é o essencial, sim, nós não estamos questionando isso aí, porque a igreja não se faz sem Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, mas estou chamando a responsabilidade para nós, como igreja. Quando nós olhamos lá para Neemias, vemos ele chorando e lamentando porque ele tinha amor por aquele povo. Quando nós olhamos os discípulos aqui, nós entendemos que eles receberam essa ordem e então amaram a causa, amaram uns aos outros e amaram o povo, e então saíram para dar início ao trabalho. A comissão que lhes foi dada, a grande comissão, né? O desígnio nessa grande comissão chama eles para pregar o evangelho, para batizar, para ensinar. E eles têm amor por essa causa. Isso se dá quando nós lemos as páginas que são sequência do Evangelho. Quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, quem mais estaria disposto a dar a vida por Cristo como deu Estevão? Quem mais estaria disposto a enfrentar as autoridades daquela época, como Pedro, como João fizeram? Quem mais estaria disposto a ser caçado, ser perseguido, como a igreja de Atos foi perseguida, né? Porque havia amor pela igreja, havia amor pela causa de Cristo, havia amor por aquilo que nós entendemos como igreja.
Então nós precisamos amar, compreender esse amor que é o laço que nos une, para então continuar a grande comissão, para continuar trabalhando por Cristo. Essencialmente precisamos amar uns aos outros, né? Porque sem amor, né, como diz Paulo, né, o amor está como algo essencial da igreja, né? Então, quando nós lemos Paulo escrevendo aos Coríntios, nós vemos ele falando sobre isso, né? A fé, a esperança e o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. E esse amor, quando se reflete na vida da igreja, se torna a essencialidade da igreja, né? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu falava pela manhã, quero repetir aqui aos irmãos, nessa questão desse amor. Alguns perguntavam, qual é o futuro da igreja? Como será a igreja pós-pandemia? E eu espero e tenho orado a Deus que seja uma igreja reedificada, como uma igreja, como nós lemos lá em Neemias, seja uma igreja reedificada espiritualmente, uma igreja que tenha amor uns aos outros, amor e proximidade e comunhão. Que nós não façamos mais as escolhas que fazíamos no passado. Vinha pela manhã, não veio à noite. Vem à noite, não vou ir de manhã. Se eu fiz a minha parte de domingo, não preciso fazer mais nada durante a semana. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Um cristianismo ritualista? Nós precisamos viver um cristianismo espiritual, um cristianismo de aceitar, estar disposto a servir a Cristo em toda a integralidade da obra de Cristo. Então, quando Jesus diz, vão, esses discípulos foram porque eles amaram a causa, porque eles amaram a igreja, porque eles amaram o povo que estava ali, né? Eu jamais vou fazer algo, vou produzir para o reino se eu não tiver amor, né? Como o nosso tempo urge, outro requisito que nos é dado, né? Ir precisa ter amor, né? Com a causa de Cristo. Mas o segundo requisito, como também no texto de Neemias, o texto aqui também nos traz isso, além de amar, é ter intimidade com Deus, né? Os discípulos estão recebendo a ordem direta de Jesus Cristo. E nós também recebemos essa ordem direta de Jesus. E para receber e pôr em prática isso que Jesus está ensinando aqui, nós precisamos ter intimidade com Cristo. Precisamos de ser íntimos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele disse assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e ele, portanto, ele está dando uma ordem direta para eles, né? E ele fala, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a guardar os meus mandamentos, ensinar as coisas, a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Como eles iriam saber como proceder, como eles iriam saber o que ensinar, o que eles, quais as ordens que eles iriam dar se eles não estivessem íntimos de Jesus? Se eles não soubessem o que ele ensinou, se eles não soubessem o que ele ordenou, como eles iam fazer esse trabalho de discipulado? E hoje é um grande problema na vida da igreja. Existem muitos que querem ser líderes, muitos que querem ensinar, mas nem aprenderam ainda. Muitos querem ser líderes na igreja, mas não aprenderam nem a ser liderados. Quer ser diácono, quer ser presbítero, mas não aprendeu nem a ser liderado e já quer liderar. Quer ensinar a palavra de Deus, mas nem aprendeu ainda a palavra de Deus, né? Quer pregar, fazer sermão, pregar, fazer pregação, mas nem aprendeu ainda a absorver quando é ensinado através de um sermão, de uma pregação, né? Então nós precisamos ter intimidade com Deus, e essa intimidade se dá através do estudo da palavra, se dá através da oração, se dá através da participação na mesa do Senhor, se dá através do ensino bíblico que é dado na igreja e nós estamos ali participando, se dá também através da comunhão com os santos na igreja, né? Então tem que ter amor, como tinha Neemias, como tinham os discípulos, mas tem que ter intimidade com Cristo para ser chamado. Eu falava de manhã sobre os dons, né? Então, eu tenho chamado, eu fui chamado por Cristo para compor essa grande comissão, para pregar o Evangelho.
quero ser missionário, quero ser ministro do louvor, quero ser presbítero, quero ser diácono, quero ser líder de escola dominical, quero ser líder de departamento, quero ser influente na vida da igreja. Tem que ter amor, tem que ter amor e tem que ter disposição, tem que ter serviço, tem que ter estar disposto a servir com os dons que Deus te deu, né? E para que eu sirva com esses dons, eu tenho que ter intimidade com Deus. Como eu vou pregar Cristo se eu não conheço de fato? Como eu vou pregar a palavra de Deus se eu não conheço como um todo? Como não conheço a palavra de Deus de fato e de verdade? Como vou ser um bom presbítero, um bom diácono, se eu não sou servo, se eu não sei servir? Quero ser diácono, mas não aceito servir, não sou um bom servo. Vou ser presbítero, mas não aprendi nem a ser um bom líder no meu lar. Quero ser pastor, mas não aprendi a ser, ao mesmo tempo, submisso em algumas questões e ser autoridade em outras questões, né? A autoridade, aliás, é uma questão muito valiosa na vida da igreja. Nós precisamos, como pais, ensinar os nossos filhos a respeitar as autoridades da igreja. E para respeitar as autoridades da igreja, nós, como pais, também precisamos respeitá-las, né? Ensinar os nossos filhos a chamar os nossos presbíteros pelo título que lhes é atribuído. Pelo menos dentro da igreja. Presbítero Júlio, presbítero Daniel, pastor Márcio. A intimidade entre nós, essa comunhão entre os santos é boa, é maravilhosa. Mas nós precisamos também ensinar o respeito eclesiástico, o respeito às autoridades da igreja. Pastor, ensina teu filho a chamar de pastor, chame você de pastor, chama o presbítero por presbítero, chama o diácono por diácono, a irmã da SAF, o irmão da UPH, o missionário. Mostre para eles que essas autoridades, mostre de exemplo fazendo isso, mostre aos seus filhos que essas autoridades foram instituídas por Deus, né? Por que isso é necessário? Porque muitas pessoas estão aí perdendo até essa linhagem de autoridade, até para com um Deus. Chama um Deus de um cara lá de cima, o barbudão, aquela imagem que criou-se, uma imagem renascentista, de que Deus é um velho barbudo, cabelo branco, sentado lá no seu trono. Então nós precisamos mudar isso, né, nesse contexto que nós estamos caminhando. Reconhecer que para continuar a obra da Grande Comissão precisamos ter amor à igreja e precisamos ter intimidade com Deus, intimidade com Cristo, intimidade e comunhão uns com os outros, né? Então nessa questão de intimidade para exercer o meu dom, como que eu vou ser um bom presbítero se eu não sou o bom chefe na minha casa, no meu lar, não sou o cabeça da minha família? Como que eu vou ser um bom diácono se eu não sei servir as pessoas? Como que eu vou ser um bom pastor se eu não sei liderar? E em outras vezes não sei ser submisso em amor. Às vezes precisamos ser submissos em amor a algumas questões, a algumas pessoas, né? Como que eu vou ser um bom servo, vou exercer o meu dom se eu ainda não aprendi nem a respeitar as autoridades da minha igreja, né? Nós, pastores lá no presbitério, os irmãos que participam conosco do presbitério sabem disso. Nós nos referimos lá aos pastores e somos pares. Poderíamos nos chamar pelo próprio nome lá, mas nós nos referimos pastor, senhor presidente do presbitério, senhor secretário, reverendo tal. Não é bajulação, mas é reconhecer a autoridade que foi instituída por Deus, né? E muito mais do que reconhecer títulos, é mostrar isso na prática, na comunhão, na vivência, no respeito de vivência mesmo, né? Não, porque não adianta nada eu chamar o meu pastor de pastor, meu presbítero de presbítero, meu diácono de diácono, se eu não respeito, não tenho amor, não tenho consideração para com ele da mesma maneira. Então será só o título, mais nada, né? Então eu preciso ter amor pela igreja e eu preciso ter intimidade com Deus para que eu seja um bom presbítero, um bom diácono, um bom pastor, para que eu seja um bom discípulo. Se eu quero continuar a grande comissão fazendo discípulo, eu preciso ser um bom discípulo de Cristo também, né? E como que nós vamos conseguir tudo isso? Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele está conosco, nós precisamos estar com Ele. Precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos estar ligados a Ele intimamente.
Como que nós vamos exercer isso? Mais uma vez a mesma tecla sendo batida. Oração, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, intimidade na oração, participação na mesa, participação nos sacramentos, participação nos meios de graça, viver com Cristo, andar com Cristo, caminhar com Cristo em toda a amplitude da palavra. Aí eu tenho intimidade, senão nunca terei. Se eu não começar, se eu não buscar, se eu não interceder, não buscar, não rogar a Deus por isso, eu jamais estarei fazendo parte dessa grande comissão. Então eu e você somos parte da grande comissão. Precisamos continuar o trabalho. E hoje esse trabalho nos dá nos termos de reedificação da igreja. Reedificação espiritual, reedificação de adoração, reedificação de trazer o povo de volta para os arraiais de Cristo. Para adorar de verdade, para não ser um ritualista dominical, que eles cumprem o seu dever dominical e acabou. Que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra, que Ele guarde nos nossos corações a porção da sua palavra e que sejamos achados como membros da grande comissão e continuemos a pregar o Evangelho a todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ensinar e a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Oremos. Pai Santo e Poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Pai, muito obrigado. Consagramos ao Senhor este culto, entregamos ao Senhor e pedimos a Deus que o Senhor receba como um aroma suave, porque é a expressão de toda a nossa gratidão, de todo o nosso amor para contigo, Pai. Te pedimos ainda que o Senhor nos abençoe com uma boa semana, nos dê uma semana guardados, protegidos e libertos de todo mal, de todo perigo, de toda doença. Que o Senhor seja o socorro bem presente nas horas da tribulação, na hora da angústia, na hora da dor. Mas sobretudo, a Deus, que o Senhor esteja conosco, nos guardando, protegendo e livrando de todo o mal. Vai nos dar uma semana, Senhor, semana profícua na Tua presença, semana de adoração, de glorificação do Teu nome e de servidão ao Senhor em toda a amplitude da palavra, Pai. Se conosco, abençoa a Tua igreja, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Deus, nessa semana, que sejamos todos nós achados como servos fiéis do Senhor. Que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração. Que o Senhor grave a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Assim nós oramos, entregamos esse culto ao Senhor, assim nós Te adoramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 315 do Inário Novo Cântico, encerrando esse momento de culto. Cantemos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa
Irmãos, estamos encerrando nosso culto. Então vamos receber a bênção do Senhor e que tenhamos todos uma boa semana. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, nosso Deus o Pai, e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós e com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aí no teu lar, saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Que todos tenhamos uma boa semana, uma semana profícua na presença do Senhor. Sejamos portadores da palavra do Senhor, do Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos todos nós integrantes desta grande comissão. Que a paz do Senhor esteja contigo, com a tua família. Tenha uma boa noite e uma boa semana. Um grande abraço e até domingo que vem.